Fala, cartoleiros! Estamos aqui para fazer a análise da rodada 8 do Cartola e também trazer aqui para vocês já uma pré-análise da rodada 9. Aqui a gente vai avaliar como foi o rendimento do canal nessa rodada 8, que acabou contando aí com algumas surpresas, alguns acertos que a gente teve bastante notáveis nessa rodada e, claro, tudo o que aconteceu, os pormenores da nossa rodada 8, mas já vamos projetar aqui também a rodada 9. Rodada dos clássicos, hein? Rodada que vai ter algumas peças óbvias, outras peças que vai ser muito diferente dos times. Vem com a gente conferir mais um conteúdo aqui do Cartola Tático após a vinheta. Antes de começarmos aqui mais um vídeo, eu tenho que apresentar para vocês mais uma vez o plano de sócios aqui do canal Cartola Tático. Chegou aqui? Deixa o like, se inscreva no canal e venha também conhecer o nosso plano de sócios. Estão vendo aí todas as vantagens que os nossos sócios estão tendo a cada rodada para mitar nesse Cartola. Por apenas R$50 no Pix ou 4 vezes de R$ 69,90 no cartão de crédito, você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos como análise tática, análise de desempenho individual, análise coletiva, e-book com conteúdo gratuito, bola parada, análise de arbitragem e muito mais. Entre agora em contato com o número 11 9 30 25 5520 e venha fazer parte do nosso plano de sócios e também consuma os conteúdos aqui do canal do Cartola Tático. Mas de um vídeo por semana vai sair Cartola ao vivo, diretamente do estádio. Vamos fazer a análise final da rodada mais lá para frente. Os palpites dessa rodada, fazendo projeção dos confrontos. Vamos trazer um time de bons e baratos. Live no sábado 12h30. Contamos muito com a sua audiência, beleza? Vamos agora aqui trazer a avaliação desta rodada. Vocês estão observando aí na tela que a gente teve um rendimento que não foi tão bom assim em alguns números, mas que em outros valeu muito a pena. Por exemplo, nossos times aqui no canto superior esquerdo, 2 foram bem para o que a gente imagina para essa rodada. Primeiro, Cartola Tático tiro curto. Esse time que a gente colocou, que fez 117 pontos, barra 29, foi um dos times que a gente colocou fechando zaga. Essa rodada foi assim, galera. Foi uma rodada onde realmente teve algumas surpresas, atacantes improváveis imitando, os óbvios acabou não indo tão bem, como o Pedro, que não teve minutagem, não tinha como a gente prever. Alguns outros times também com peças que eram uma certeza para muitos, acabou tendo alguma intercorrência. O Mateuzinho do Vitória foi expulso, o Gerson do Flamengo foi expulso, então foi uma rodada com muitos altos e baixos, e por conta disso teve, assim, essa oscilação de pontuação. Mas aquele time que conseguiu arriscar, montando defesa, fechando defesa do mesmo time, mitou, foi assim. O nosso canal também no tiro curto. E observe, 89 pontos também no nosso canal, o nosso time, que a gente fez ali um pouquinho de alterações, um time um pouquinho mais maleável, e a gente também teve no bom e barato 89 pontos, quase 90 pontos bons e baratos, ou seja, continua aqui consumindo nossos vídeos. E aqui ao lado eu posso trazer também para vocês que a gente continua sendo diamante no Cartola em 2025. A gente tá mitando, tá seguindo aí uma sequência muito boa de pontuações, também de estratégias que está dando certo. Então, vem fazer parte do nosso grupo do Plano de Sócios e também consuma ainda mais o conteúdo aqui do canal. E ao lado, eu coloquei 2 jogadores que a gente falou bastante durante a semana, muito sobre a live e acabaram indo bem. Foi o Rubens, que fez 9 pontos contra a equipe do Fluminense, quase faz 2 gols, a gente já fala sobre isso. O Fábio acabou fazendo uma baita defesa e mais uma vez o Rubens, mesmo jogando mais aberto do lado do campo, se mostrou novamente uma peça confiável. E o Cuiabano, que teve a informação que jogaria avançado como atacante, a gente colocou com aposta e fez quase 16 pontos nessa rodada com gol, saldo de gols, 2 desarmes também de média básica. O Rubens também fez 9 pontos, nem entregou tanta média básica como costuma entregar, mas ainda assim conseguiu aí mais uma vez finalizar. Havia feito gol na Sul-Americana e fez gol também nessa rodada. Agora a gente vai trazer as previsões que deram certo ou que deram errado nesse momento no Cartola, nessa rodada de número 8. Acertamos saldo de gol do Fortaleza e do Palmeiras. Prevíamos que o Fortaleza venceria com o saldo de gol. Falamos muito durante a live também que o Palmeiras poderia ser o time segurar saldo de gol. Fortaleza, todos praticamente jogadores da defesa mitaram, com exceção do Tinga, que tomou o cartão, fez 3 pontos com o saldo de gol, mas todos mitaram. E do Palmeiras também, quase todos mitaram. O Giai foi bem, Piquerez foi bem, Gustavo Gomes foi bem.
uma acertada nossa para essa rodada. Outro ponto, o jogo do Botafogo com boas chances de scouts, mas mitada do Cuiabano e Igor Jesus. A gente ainda esperava um pouquinho mais de pontuação do Igor Jesus, ele não entregou média básica, né? Acabou sentindo ali no primeiro tempo uma lesão, depois acabou cadenciando um pouquinho o jogo, só fez o gol, mas para muita gente salvou na rodada, que teve poucos atacantes imitando, o Igor Jesus foi bem, fez o gol, e a mitad do Cuiabano foi mais uma cravada nossa nessa rodada 8. Além disso, a gente falou do Flamengo, seu favorito da rodada, e previmos um jogo com poucos gols por causa da arbitragem da Aron, que acaba ali segurando um pouco o jogo, e a gente esperava o Flamengo vencendo, mas sem tanto scout assim de gols e assistência. Foi o que aconteceu. 1x0 Flamengo contra o Bahia. Além disso, novamente, a gente acertou Rubens, por muito pouco não faz 2 gols, como a gente trouxe. Aqui a gente não tinha como prever a pênalti, né, do Memphis Depay, porém, também a gente não tinha como prever as expulsões, não tinha como prever a baixa minutagem do Pedro. Então aqui a gente está isento, porque são coisas que fogem um pouco da nossa alçada. A gente também falou bastante sobre essa rodada 8, do Arcanjo, do James, do Jamerson e zagueiros do Fortaleza. O Jamerson fez mais de 5 pontos sem saldo de gol. O James fez 3 pontos de média básica. Para muita gente que teve pontuação até abaixo de 3 pontos de zagueiro, foi interessante. Arcanjo entregou quase 5 pontos de média básica. E, como eu trouxe, quase todos os zagueiros do Fortaleza imitaram. Inclusive o Gustavo Mancha, que a gente falou bastante, fez 8 pontos, assim como o Gaston Ávila e outros jogadores também. E aqui um ponto que a gente acabou não prevendo tanto, que foi o jogo do Cruzeiro contra o Sport. A gente previu que o Sport, né, seria ali um adversário que poderia perder o Cruzeiro, mas a gente não imaginava que seria uma presa tão fácil assim como foi. Aí a gente realmente não teve como prever as mitadas do Caio Jorge e também as mitadas do Matheus Pereira. Foi um ponto que faltou na nossa avaliação, tá? Aqui eu vou trazer o nosso ciclo da mitada. Essa semana já começa toda para a rodada 9, tem gel sul-americana, Libertadores, mas começa focando bastante nessa rodada 9. Aqui, como é que funciona? O primeiro passo é analisar a rodada passada, o que deu certo e errado e por quê, é o que vocês estão vendo aqui. Depois, analisar os novos confrontos, quem são os favoritos e os possíveis cenários de resultados de scouts. Muito isso nos vídeos dos palpites, que vamos soltar também durante a semana. Depois, ação, escolher os melhores peças de jogadores que se enquadram nos melhores cenários e armar a base do time para a rodada nova. Outro vídeo que vai sair aqui também. E depois, atualizar os cenários e escalações dos times, discutir na live e interagir se a escalação está escolhida. É realmente melhor definir o time final. Então, todo esse ciclo, tem também o vídeo bons e baratos. A gente começa a fazer essa avaliação da rodada 8, um aperitivo da rodada 9, e aí vem todos os conteúdos voltados para a rodada 9, beleza? Aqui eu vou trazer para vocês os jogos dessa rodada. Sábado temos Ceará Sport, 16 horas. O único jogo, inclusive, que a gente vai ter a escalação é o Ceará Sport. Vasco e Fortaleza. Vasco Castelo, Fernando Diniz. Fortaleza deve vir mantendo a força que o Fortaleza tem tido, principalmente em jogos ali onde o Voivoda consegue jogar de forma reativa. São Paulo e Grêmio, confronto aí mais aberto. São Paulo dentro de casa. Já acredito que vai ser um jogo mais empate, já um spoiler. Mas também possa ser que gere scouts aqui. O Enzo Dias foi um bom gerador de scouts na última rodada, tá? Rodadas do domingo. A maioria dos jogos estão concentrados no domingo, tá, galera? Temos Bahia e Vitória, Juventude e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Cruzeiro Atlético Mineiro, Internacional e Mirassol. Muitos jogos no domingo. Aqui a gente acredita que Cruzeiro e Atlético Mineiro vão gerar muitos scouts, meio de campo muito forte. A gente acha que vai ter muitos scouts nesse jogo. A gente acredita que o Flamengo e Botafogo também pode ser um gerador de scouts. E outro jogo que a gente vai falar bastante, tem o Palmeiras e Red Bull Bragantino, que também muitos scouts, vai ser um jogo de muito duelo. Olho no Red Bull Bragantino e Palmeiras. Acreditamos que laterais, jogadores de meio de campo com mais força, mais duelo, podem ser grandes geradores de scouts nessa rodada do Cartão. Aqui a gente tem os favoritos para essa rodada, como estão dando a porcentagem. Internacional bem favorito contra o Mirassol. A gente não acha que a distância vai ser tão grande assim, mas o Internacional realmente é favorito pro Mirassol. Bahia e Vitória, clássico é clássico e vice-versa. Talvez seja aí o Bahia favorito com menos porcentagem, mas também tem esse favoritismo. Cruzeiro Atlético Mineiro tá bem parelho ali, um leve favoritismo do lado do Cruzeiro, que pra gente vive uma fase melhor que o Atlético Mineiro. Também um favoritismo considerado por Corinthians, aqui a gente acredita. Flamengo e Botafogo tá 62-22, a gente não acredita tanto assim. O Flamengo deve ganhar no Maracanã, tem grande chance, mas o Botafogo também se recuperou na última rodada. É um clássico muito difícil. O Flamengo vem desgastado, embora o Botafogo também, mas é um jogo para a gente ficar bastante ligado. Palmeiras e Bragantino 31-42. Achamos também que vai estar bem parelho esse jogo. Ceará Sport 52% a 23%. O Sport está muito mal. E por isso que estão dando
o Ceará bem favorito. A gente acha que vai ser mais equilibrado por se tratar de um clássico local, por se tratar de um jogo onde o esporte está desesperado, possa ser que não seja essa disparidade tão grande assim. E aí a gente tem Juventude e Fluminense 33-26, que a gente não concorda muito, dá um jogo ali bem igual, tendenciando um pouquinho mais para o Fluminense. Assim como o Vasco Fortaleza deveria estar mais igual, tendenciando um pouquinho mais para o Fortaleza. E aí a gente tem São Paulo e Grêmio São Paulo tem um favoritismo por se tratar de um jogo no Morumbi e realmente deve ser aí um ponto para essa rodada. Aqui a gente vai trazer os nossos favoritos. São Corinthians e Santos, Corinthians muito favoritos, Neoquímica Arena, Memphis Depay, Yuri Alberto. A gente sabe que o Corinthians é muito diferente jogando na Arena Itaquera, tem sido assim nos últimos jogos, então também por conta da fase do Santos, o Corinthians vem como favorito para esse clássico, embora é clássico, não dá pra gente prever 100% todas as coisas, mas é bom ficar ligado. Cruzeiro, Atlético Mineiro, o Cruzeiro tá numa fase melhor que o Galo, vem numa sequência melhor, o ataque tá jogando mais bola do que o ataque do Atlético Mineiro nesse momento, então tinha que dizer que o Cruzeiro pode ter aí mais peças que gerem scouts positivos nesse clássico. O Bahia e Vitória, o Bahia também vem como favorito pela fase do Vitória, ganhou do Vasco, né, tem uma moral lá em cima, ganhou com -1, mas o Bahia, pela sequência que tem, pelo elenco, por se tratar de um jogo dentro de casa, ou melhor, na Arena Fonte Nova, com mando de campo do Bahia sem torcida visitante, a gente acredita que realmente o Bahia é o favorito contra o Vitória. Aqui, Internacional e Mirassol, que a gente acredita que vai ser um baita jogo, e é sobre esse jogo que queremos falar com vocês. O Mirassol é um time que faz muitos gols e sofre muitos gols. Da mesma forma, tem sido o Internacional. Tomou muitos gols contra o Botafogo, não fez, é bem verdade, mas fora de casa fez 2 gols contra o Corinthians. No Beira-Rio tende a marcar muitos gols também. Aqui é um dos confrontos que a gente acha que vai ter muitos gols e muitos scouts. Pode ser um 2-1 para o Internacional, 3-2 para o Internacional, quem sabe empate 2-2, mas aqui a gente acha que vai ter grande porcentagem de scouts, principalmente o Mirassol, a gente está vendo aqui no gráfico, faz muitos gols com os laterais, lateral esquerdo, lateral direito. O Internacional, por sua vez, faz muito gol com os jogadores centrais, o meia, os atacantes. Né? Da mesma forma também que o Mirassol tem tido muito êxito com os atacantes liberados. Então, ligado esse jogo aqui, vai dar muitos scouts. Aposte Internacional e Mirassol que vocês vão ter jogadores que com certeza vão mitar nessa rodada. Aqui, falando um pouquinho mais sobre esse confronto, momento e ambiente, parte defensiva, parte ofensiva, a gente acredita que nesses 3 aspectos os 2 times estão bem. Momento ambiente, Paulo, mas o Internacional está oscilando na última rodada, justamente por isso. O momento ambiente não significa que ele ser bom, significa que o time está vencendo tudo. Mas a pressão que o Inter vai ter dentro do Beira-Rio de voltar a vencer no Brasileirão contra uma equipe que é inferior ao Internacional vai fazer com que o Inter vá para cima do Mirassol. Então, tem tudo para ser um ganhador de scouts. O Internacional também tem a parte defensiva e ofensiva que vai marcar gols, pode tomar gols, mas também tem jogadores da defesa que geram scouts, vamos falar sobre isso. E o Mirassol também, o momento também está bom, o time começou muito bem o campeonato, com 10 pontos. A parte defensiva tem jogadores que geram scouts, tomam gol mais laterais ali que praticamente participam muito de gols, assistências. E tem a parte ofensiva com alguns jogadores que estão começando a gerar entrega de jogos. Aqui a gente tem alguns dados, né, de passes. O Internacional tem muita posse de bola, o Mirassol não tanto, mas também gosta de sair, propor um pouco mais do jogo. A gente tem aqui que o Internacional marcou 10 gols nos últimos jogos, o Mirassol concedeu 11, assim como o Mirassol marcou 13, o Internacional concedeu 12, então é um confronto muito aberto, galera. Fiquem ligados nesse jogo, porque com certeza vai ter sim jogadores que vão ser miteiros nessa rodada. Olho no Internacional e olho também no Mirassol. E aqui a gente vai trazer já a nossa base para a rodada 9. Ou seja, alguns jogadores que vão estar no nosso time, muito provavelmente, a não ser que saia notícia de que um desses aqui acabou sendo poupado, acabou sentindo um jogo sul-americano, Libertadores, aí vai ser mais lá na frente, a gente vai trazer nos próximos vídeos. Porém, a nossa base inicial contém do ataque para baixo. Yuri Alberto, Corinthians joga dentro de casa contra o Santos. O Yuri Alberto é muito forte na Neoquímica Arena. A última vez que esteve lá foi 26 pontos no cartão. Ele sabe da força do Yuri Alberto. Desvalorizou muito nessa última rodada, fez apenas 0,80. Então, é uma peça que, com certeza, tem tudo para mitar nessa rodada do Cartola. Clássico, lei do ex, ele gosta bastante de jogos como esse. E o Yuri Alberto, com certeza, vai ser uma peça fundamental. E aqui a gente tem 2 bases no meio de campo. A gente sabe, o Alan Patrick no Beira-Rio, o Internacional tem muito pênalti, tem muita bola parada dentro de casa, ele cobra falta direta, bate pênalti, escanteio na direita, na esquerda, é uma peça que a gente vai ter que colocar
por conta do potencial de participar em gols, já que o Mirassol também cede bastante gols. Então o Alan Patrick, sem sombra de dúvidas, é uma peça fundamental. A Arrascaeta a gente não precisa falar muito, é o miteiro do Cartola. É um dos jogadores aí mais confiáveis, tem um clássico pela frente, ele também costuma aparecer em jogos grandes, caso ele jogue, vai estar com certeza na maioria dos times dos cartoleiros. E aí a gente vai para duas peças da defesa da nossa base também. Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, a gente já sabe, é um dos melhores laterais do Cartola, porém, vai enfrentar um time que duela muito, que compete muito, que tem ali um time muito forte. Provavelmente o Estevão, caso jogue, deve jogar no lado do Juninho Capixaba, deve marcar o Estevão. Se não for o Estevão, vai cair por ali o Felipe Anderson, são jogadores de velocidade também, tem o Gia, enfim, Capixaba vai ser muito acionado, tem tudo para gerar muita média básica. Possa ser que tome gol, mas vai entregar muito scout média básica. E aqui vai ser a nossa aposta para a rodada, que é o Vitor Gabriel. Novamente, a gente trouxe ele como aposta no jogo de estreia dele no Brasileirão, que ele faz 2 gols fora de casa. Depois joga contra o Corinthians, teve outro jogo ali, mais ou menos. Porém, no último jogo contra o Botafogo, onde o Inter sai derrotado por 4-0, o zagueiro Vitor Gabriel fez 9 pontos de média básica. Eu vou repetir, 9 pontos. Ele entregou 6 desarmes contra o Botafogo e por conta disso, com certeza, ele estará na nossa base. Então, fique ligado. A nossa aposta para essa rodada é o Vitor Gabriel. Vamos falar mais sobre ele nos próximos vídeos. Olho nesse Internacional, olho no Capixaba, Arrascaeta e principalmente o Roberto por se tratar de um clássico. Beleza? Antes de encerrar o vídeo, eu quero trazer aqui novamente para vocês a importância de ser membro do nosso plano de sócio, o nosso conteúdo também. Entre agora em contato 11 9 30 23 55 20. Venha fazer parte desse grupo de miteiros e miteiras que está mitando com todos esses conteúdos exclusivos aqui no nosso canal e consuma bastante o nosso conteúdo, beleza? Tamo junto, galera. Foi mais um vídeo aqui no canal Cartola Tático. Vamos para cima para mitar nessa rodada 9. Consuma aqui os conteúdos do canal e vamos que vamos. Mais vídeos em breve aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!